boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Priscila, doutora Kátia, que bom. Barracuda Audaz, não sei quem é. Evanício, tudo bem? A paz, doutora Kátia, um abraço à família. Boa noite, Priscila, paz. Sérgio, como é que tá, Sérgio? Tudo bem? Professora Fátima Câmara, que bom que você está aqui. Estevão, Vanderval, meu amigo Vanderval, como é que vai? Pai do Senhor Jesus. Cineida, tudo bem, Cineida? Vevé, gente, a Verus, que é uma bênção. Ei, Sérgio, um grande abraço, meu amigo. Gente, um abraço para todos vocês, viu? Meu amigo Leandro, meu amigo Breno, que bom, estamos para aqui, para mais uma live, né? Mais um momento de palavra, de oração. Espero que seja tudo bem com vocês. Cineida, Miguel, Fernandinha, tudo bem, Fernandinha? Silvia, grande Igor, tudo bem, Igor? Como é que vai? A paz, paz do Senhor. Ivoneide, olha só. Mônica Mourão, Jesus Tágira, gente, Jesus entrou aqui no grupo hoje, que coisa boa. Alexandre Aguiar, meu amigo, grande advogado, uma bênção, gente, uma bênção, em nome de Deus. Na paz do Senhor a todos. Que bom, gente, estamos aqui para mais um momento de palavra, mais um momento de oração, né? Nessa semana, se inicia hoje a terceira fase do retorno das atividades econômicas, não é? Então, eu tenho certeza que muita gente na hora dessa deve estar trabalhando, já retornando para casa de um expediente de trabalho, não é assim? Espero que esteja tudo bem com você. Adriana Costa, Fran, Aldenora, olha só, Aldenora querida, tudo bem? Patrícia, prazer, gente, estar com vocês nesse momento. E nessa terceira fase, né, uma fase importante, outras atividades econômicas retornam então ao trabalho. A igreja, ela, se Deus quiser, retorna também, né, com 50% agora. Abraço meu amigo Gabriel, tudo bom, Pimpe? Ana Lúcia, irmã Antônia, olha aí. Então, é uma semana especial, né? Então, talvez a gente tenha hoje, quem sabe, né, um número menor de participantes da nossa live, porque muita gente deve ter voltado ao trabalho, né? Espero que estejam bem. E nós, nessa semana, iremos dar continuidade, tá bom? De segunda a sexta, sempre às 18 horas, tá? E nós estaremos trazendo uma palavra para você e continuamos orando, né? Por todos que nos pediram oração. Um abraço para a Regininha, para o D'Angelo, para a Andréia, para a Nessi. Prazer estar aqui com vocês para mais esse momento. Nessa semana muito especial, tá bom? Nós vamos utilizar o tema, o Evangelho da Graça. Nós vamos falar do Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo. Muita coisa para a gente entender e aprender aqui, depois de 2 semanas falando das disciplinas espirituais, não é? Eu acho importante que a gente fale nessa semana um pouco do Evangelho da Graça do Senhor. Um abraço para a pastora Ruth, para a Evanete, para a Sandra. Olha só gente boa. Vamos lá então? Então hoje, para falarmos desse tema tão especial do Evangelho da Graça, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1. E, de novo, não é, caminhando no ritmo praticamente discipulado, eu convido você a estar estudando nessa semana o livro de Gálatas. Então, nesta semana, ok? Nós vamos estudar aqui juntos o livro de Gálatas e eu queria que você lesse em casa antecipadamente. Então, são só 6 capítulos, bênção demais. E você tem até sexta para ler estes 6 capítulos, tá bom? Um abraço para a Alessandra, para o Evaldo, para a Poliana. Legal. Gente, então vamos lá? Então vou recomeçar. Você vai abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 1 e eu vou ler do 1
até o 9. Tá joia? Me acompanhe. A Bíblia diz assim, Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. É a palavra dura do apóstolo Paulo. Não é verdade? Sim. Olha só, é muito interessante que a gente entenda a natureza do evangelho de Jesus Cristo, né? Da obra redentora de Cristo. Um abraço para a Niva, João Paulo e Michele, Dilária, a Cássia. Ok? Vamos lá. Então, muitas pessoas, eu acredito que enquanto igreja, têm caminhado dentro da igreja, caminham dentro da religião, mas muitas vezes não entendem, de uma forma mais profunda a questão do evangelho da graça de Deus, a própria graça do Senhor Jesus Cristo. E nessa carta tão especial, o apóstolo Paulo, olha só, ele faz um apelo à igreja que estava ali na região da Galácia, ou às igrejas da Galácia, sendo muito mais a Galácia uma região do que uma cidade. É como se fosse uma região com várias cidades. A Galácia era uma província que ocupava uma posição, digamos assim, muito central na antiguidade, na Ásia, chamada de Ásia Menor. E esse nome, Galácia, é um nome derivado dos gauleses, que era uma tribo celta que vivia naquela região e que tinham chegado ali da Europa. Você entende isso? E ali residiram, durante muito tempo. Eles conquistaram e eles fizeram cidades, e uma certa região grande, que envolvia muitas cidades, foi então chamada de Galácia, com esse nome de origem galesa, tá certo? Então, olha só, olha que interessante. Ali, naquele lugar, durante a época de Paulo, residiam muitos judeus, eles residiam ali na Galácia. E eles eram atraídos pelas oportunidades de trabalho, pelas oportunidades de comércio, de compra, de venda de produtos daquela região da Galácia. E Paulo, interessante que Paulo ele chegou a visitar aquela região da Galácia na sua terceira viagem missionária. E esse texto, essa ocorrência está bem registrada em Atos 18, no versículo de número 23, fala dessa maneira. Os convertidos na igreja que o apóstolo Paulo ele praticamente fundou ali na região da Galácia, talvez mais precisamente na cidade de Éfeso, eram compostos de judeus, muitos gentios também, muitos gentios também, e manifestaram-se ali muito entusiasmados no começo, cheios de afeição no princípio, logo que conheceram o apóstolo Paulo. Eu imagino que o apóstolo Paulo era uma pessoa que tinha uma capacidade de liderança, ele tinha algo muito especial nele que atraía as pessoas até ele. E com certeza, na sua primeira chegada ali naquela cidade, muitas pessoas foram até Paulo, muitos se converteram ao cristianismo, muitos aceitaram Jesus, receberam Jesus por conta desse ministério missionário e apostólico desse grande homem de Deus chamado Paulo de Tarso. O certo é que muita gente se tornou
membro da igreja, muita gente se afeiçoou à igreja, a Paulo, e por isso ficaram ali e começaram esse trabalho, né, tão, digamos assim, simples, de uma igreja ali na Galácia. Mas o certo é que logo depois, ou talvez pouco tempo depois, de acordo com a maneira como o apóstolo Paulo escreve aqui, muitos dos irmãos, né, logo depois da saída do apóstolo, caíram como uma presa falsa na mão dos judeus judaizantes da época. Sim, judeus judaizantes. Isso é uma questão que a gente também tem que ter, desde esse momento de instrução, de conhecimento do Evangelho, da graça de Deus, a gente tem que ter muito cuidado, não é, com uma tendência muito forte que há de se judaizar as pessoas que vêm do cristianismo, ou que abraçam o cristianismo. O cristianismo durante muito tempo sofreu justamente com os judaizantes, não é? Que queriam justamente tornar obrigatória dentro da igreja a prática de ritos judaicos. Sim, vários ritos judaicos eram, digamos assim, incentivados pelos primeiros cristãos a cometerem, a fazerem dentro das igrejas. E nesse caso aqui da igreja, não é, da região da Galácia, queridos, olha só, foram de uma maneira muito pesada em cima dos cristãos, não é? E muita gente sofreu com isso aí. Eles queriam tornar obrigatório para a igreja cristã o ritual de Moisés. Eles seguiam os passos de Paulo e tudo faziam para encobrir essa sua influência sobre a igreja. Eles não queriam que Paulo fosse a grande referência da igreja. O objetivo deles era duplo. Eles queriam, primeiro, enfraquecer a autoridade do apóstolo Paulo, e inferiorizando assim, não é, com a autoridade, por exemplo, que veio de Pedro, e também, em segundo lugar, insistir para com os gentios para que se submetessem aos ritos da lei mosaica, da lei cerimonial de Moisés. Eles queriam que a igreja fizesse isso, não é? Talvez você lembre que a gente já tem falado muito aqui de Atos capítulo 15, não é? Quando houve uma discussão dentro da igreja, não é? Entre os irmãos que queriam que o cristianismo fosse puro, fosse limpo, fosse totalmente, não é, digamos assim, sem nada daquilo que a lei mosaica estabelecia, mas tinha aqueles, né, que queriam que a igreja se submetesse, até o momento que entra Tiago com a palavra salomônica naquele momento, e ele cita Amós no capítulo 9, não é? Quando fala do tabernáculo caído de Davi que seria restaurado, e que naquele momento, quando o tabernáculo caído de Davi fosse restaurado, não haveria necessidade de que os novos irmãos, não é, eles fossem adeptos ou viessem a fazer, a cumprir a circuncisão e as obediências relativas à lei mosaica, mas que se abstivessem da prostituição, dos ídolos, né, da carne de animais sufocados e do sangue. Essas quatro coisas eles não deveriam, digamos assim, promover, não é verdade? Então, olha só, e o apóstolo Paulo, então, recebendo informação, digamos, essa invasão sofrida pela jovem igreja que ele mesmo tinha fundado, escreveu essa carta urgente aos Gálatas, não é? Em Éfeso, por volta do ano 54 depois de Cristo, para reafirmar, primeiro, a sua autoridade apostólica que ele realmente tinha, e também insistir na total suficiência da obra redentora de Cristo. Você entende isso? Eu queria que a gente começasse dizendo algo muito importante, que é base fundamental para que a gente entenda o Evangelho da graça de Cristo. Eu quero que se diga assim: o Evangelho de Cristo é suficiente. Você pode dizer? Você pode dizer, a obra redentora de Cristo é suficiente na minha vida? Amém? Cássio, a gente está estudando aqui Gálatas capítulo 1, tá certo? Gálatas capítulo 1, e estamos falando sobre o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você diga assim hoje para mim:
Olha só, a obra redentora de Cristo é suficiente na minha vida. Amém? Você pode dizer isso? Sim? Quantos podem dizer? Olha só, eu acho que a igreja precisa conhecer melhor o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, mergulhando um pouco nisso, quero que você anote alguns pontos, ok? Que vão nortear esse nosso estudo de hoje, tá certo? O Evangelho de Cristo é suficiente na minha vida. Olha só, primeira coisa que eu queria que você notasse sobre conhecer o Evangelho da graça, como o Anessei gosta de escutar, eu digo para você, anote e aprenda. Olha só, primeira coisa que eu ponto hoje, os perigos de um evangelho pervertido. Existem os perigos de um evangelho pervertido, sim. Existe o evangelho puro, existe o evangelho real, limpo, mas existe também os perigos de um evangelho, olha só, queridos, pervertido, que não é o evangelho de Jesus Cristo, embora muita gente chame, mas não é o evangelho de Jesus Cristo. Daí o fato dele ser exatamente poluído com muitas outras coisas, né? Voltando para Gálatas capítulo 1, vamos começar ali de novo. Gálatas capítulo 1, quero que você me acompanhe do verso 1, ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, queridos, não é da parte de homens, mas é por intermédio de Jesus Cristo. Amém? E todos os meus irmãos companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, olha só, no versículo 4 ele fala do evangelho verdadeiro, né? Sim, mas a partir do 6 ele começa agora a combater a inconstância dos Gálatas e também a sua dificuldade, os seus problemas, inclusive, né, a armadilha que estava preparada para eles. Ele diz assim: admira-me, olha só, eu me admiro, estou aqui espantado, né, que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, o evangelho de Cristo é pervertido. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema quer dizer maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Sim, olha como o apóstolo aqui, ele bate, não é, com muita ênfase na questão de um evangelho pervertido, de um evangelho que não é real, não é o evangelho que ele queria. Observe com que, não é, ênfase o apóstolo insiste também na autenticidade do seu chamado para o apostolado. Esse chamado viera diretamente de Cristo, como ele diz no versículo 1. Ele deixa bem claro, olha só, eu fui chamado de Cristo, eu não fui chamado por homem, não foi homem que me mandou, não foi homem que me comissionou, não foi empresa, não foi negócio, não foi partido político, nem sequer foi denominação nenhuma, foi o próprio Jesus Cristo que me chamou e que me designou. Nós, eu entendo, os remidos, fomos desarraigados da presente era. É tão interessante isso, porque todas as pessoas, olha só, que vivem o Evangelho de Cristo, esse capítulo 1, o verso 4, esse versículo 4 é como se fosse uma referência nossa. Olha só, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então tem uma coisa que eu queria que você guardasse aí, olha só, que todos nós devemos saber do Evangelho da Graça. Se eu e você vivemos esse Evangelho da Graça, nós devemos entender
que nós somos desarraigados. Nós somos desarraigados deste mundo perverso. Nós somos desarraigados da presente era, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, olha só, o mundo nem sequer tem mais nada a ver com a gente. Você entende? O evangelho real de Cristo, olha só, ele permite que eu e você estejamos desarraigados deste mundo. Enquanto que o evangelho, não é fictício, irreal, mentiroso, não é? O evangelho, ele é alguém que ainda te prende ao mundo. Como é que a gente sabe que uma pessoa ela está vivendo o evangelho real de Cristo? Você sabe? É quando na vida dela, olha só, o mundo perde o sentido. O mundo não tem mais sentido para essa pessoa. É como se ela vivesse num lugar em que ela simplesmente não faz mais parte disso, não é? Não faz mais parte disso. As coisas perdem o valor, perdem o seu brilho, perdem o seu encanto. Você entende? Como é que a gente sabe que uma pessoa ela não vive o evangelho real, verdadeiro? Primeiro, ela coloca a sua expectativa, a sua esperança em pessoas. Segundo, as coisas falam muito alto para ela. As coisas falam alto demais. Ela não ama muito as coisas, ela deseja muito as coisas desse mundo. Você entende? Então nós, os remidos, diga assim, eu sou remido, diga assim, eu fui remido. Você que foi remido, você foi também desarraigado dos valores deste mundo. Sim, para a futura que pode manifestar-se em breve. Aí nós somos lançados para uma nova era, para uma nova estação da igreja, que foi manifestada, que vai se manifestar na nossa vida em breve. Ela está agora escondida, essa nova realidade, mas será revelada. A era que precede a queda de Jerusalém foi notoriamente uma época de um povo extremamente corrupto, de judeus corruptos. Falando dos judeus naquele tempo, José diz que eles ultrapassaram Sodoma. Tão pesado isso, né? Olha só para você ter uma ideia. José, historiador da igreja, o pai da história da igreja, ele diz que os judeus nessa época aqui, eles ultrapassaram Sodoma em corrupção. Eles eram muito ruins, eles eram muito maléficos naquilo que eles pregavam, naquilo que eles ensinavam. Os falsos mestres da época, que seguiam os rastros de Paulo, eles davam a entender que ele pregava apenas um lado do evangelho, deixando ainda muito espaço para interpretações que eles mesmos faziam. Mas indignadamente, o apóstolo Paulo repudiou o argumento deles. Não disse ele, não há outro evangelho senão o que vocês ouviram de meus lábios. O verso 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só, de maneira bem indignada: mas ainda que nós mesmos, ou até um anjo que vier do céu, te pregue um evangelho diferente, ele diz que seja anátema, e seja maldito, que haja maldição sobre essa vida, sobre essa pessoa. Só há um evangelho, queridos. Só há um evangelho. Você entende isso? O único evangelho que existe é aquele que, primeiro, ele coloca Jesus Cristo no centro. Outra coisa, olha só, quando nós somos desarraigados dos valores desse mundo, nós somos lançados para dentro de um outro nível de vida, um outro patamar, onde nós esperamos muito mais as bênçãos do Senhor maravilhosas sobre a nossa vida. E como Deus é bom, você entende? Olha só, cuidado, fique atento. Fique atento para o evangelho irreal, para o evangelho enganoso, para o evangelho pervertido. Não, esse nós não devemos seguir. Nós devemos seguir a Jesus Cristo, o Senhor. Mandar um abraço para a Natécia, para o Marcos, para a Renata, está lá em Redonda, vendo a gente aí, olha só, coisa boa. Um abraço para a Karine, que chegou aí também. Gente, um abraço para todos vocês. 3 perguntinhas. Perguntas solenes que todos nós precisamos aprender a responder. Você entende? 3 perguntinhas importantes. Primeiro, quero que você me responda: qual foi o efeito do Evangelho de Cristo sobre a sua vida? Você pode dizer? Quem pode dizer? Quem pode testemunhar
porque eu não consigo ler tudo, tá bom? Aí você vai ter que dizer rápido aí, tá? Olha só, queridos, qual foi o efeito do Evangelho de Cristo sobre a sua vida? Hein, Marquinho? Evaldo, Patrícia, libertador, Patrícia, foi? Massa. Transformação de vida, Leandro. Eu acompanhei um pouco disso aí. Sou testemunha, Leandro. Glória a Deus. O que mais, gente? Qual foi o efeito do Evangelho de Cristo sobre a sua vida? Porque o Evangelho de Cristo é isso que ele traz. Quando o verdadeiro Evangelho chega, ele traz libertação, transformação de vida. Como o Igor está dizendo, mudança total. Obrigado, Igor. Mudança, né, irmã Antônia? Crescimento, Aldenora. Sim. O Evangelho irreal. O Evangelho irreal, ele traz uma religião. Simplesmente faça isso, faça dessa maneira, faça isso, não faça aquilo. Para Claudinha ter conhecimento, né, da vida amada de Deus. Claudinha, mudança. Para Helena, renovo, renovação de mente. Foi transformador, né, irmã Ângela? A verdadeira identidade, a Cláudia colocou aqui, saber que você é filha amada de Deus, né? Transformação total em tudo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te dar outra coisa, outra pergunta. Segunda pergunta. Olha só. Fui remido deste mundo que está acabando e trasladado para aquele reino invisível e eterno, do qual o meu Senhor é o centro e príncipe. Então, você foi trasladado do mundo carnal para o mundo espiritual, para a vida real, verdadeira, onde Jesus Cristo é o centro e príncipe. Você foi? Você foi transportado dessa maneira? Né? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, a gente faz isso, né? Que nós somos transportados, né, do mundo das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você foi transportado dessa maneira? A sua vida foi levada dessa maneira? Sim? Porque se você não foi transportado, essa palavra que eu utilizei aqui, trasladado, né, do mundo carnal para o mundo espiritual, do mundo das trevas para o mundo da luz, você não experimentou ainda o Evangelho verdadeiro de Cristo. Talvez tenha experimentado religião, não é? Deixa eu fazer uma terceira pergunta para você, amém? Uma terceira pergunta, Igor. Olha só, você está vivendo de acordo com a vontade de seu Deus e Pai? Você está vivendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Não é? Gálatas 1,4, que a gente já leu, diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então você está vivendo essa vontade de Deus, Pai, para a sua vida? Ei, Val, você ainda lembra desse dia? Coisa boa, meu amigo, eu lembro também. Lembro também desse dia tão especial, coisa boa. Entenda, olha só, nós, quando a gente tem essa noção, e aí eu queria que você entendesse, quando a gente tem essa noção, não é, de que, olha só, que nós vivemos agora de acordo com a vontade de Deus e Pai, fomos transportados para o reino das trevas para o reino da luz, não é? E por causa disso, isso tudo deriva da ação do Evangelho gracioso de Cristo sobre as nossas vidas. Então, olha só, nós vivemos, né? Nós vivemos o Evangelho real e verdadeiro, ao invés de vivenciarmos os perigos de um Evangelho pervertido. Pedro, quais são os perigos do Evangelho pervertido? Foco no homem, foco nas coisas. E a terceira coisa que não está aqui, mas eu gostaria de pontuar, porque isso é uma coisa que eu tenho visto muito, é a falta de amor. A falta de amor, do amor de Deus na vida das pessoas. É a ausência do Evangelho gracioso de Cristo. Você entende isso? Agora deixa eu falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, sim? Segunda parte do nosso estudo de hoje. Olha só, a gente está falando aqui sobre o Evangelho da Graça, em conhecer o Evangelho da Graça. A primeira coisa que eu falei, você tem que estar atento aos perigos de um Evangelho pervertido. E a segunda coisa que eu vou falar agora você tem que conhecer o verdadeiro Evangelho. Sim, o verdadeiro Evangelho da Graça de Cristo. E aí eu quero que você e eu
estejamos em Gálatas capítulo 1. Eu vou ler para você a partir do verso 11, tá? Vamos ler do 11 agora até o 17. Aí eu quero que você me acompanhe. A palavra de Cristo diz assim: porventura procuro eu, o 11, Gálatas 1:11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu procedimento, o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos à minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Sim, essa é a história do apóstolo Paulo. Olha só, esse é o depoimento do apóstolo Paulo. Você entende isso? Ele começa dizendo que nós só podemos entender o evangelho de Cristo por uma revelação. O Evaldo teve essa revelação em 11/11/2006, que legal. Diga assim para mim, eu quero que você escreva: o verdadeiro evangelho é uma revelação. Você pode dizer? Quem pode dizer isso para mim? O verdadeiro evangelho é uma revelação. Meu irmão, olha só, não é só você escutar de alguém, conhecer, confiar e aderir a um partido, não é isso não. O verdadeiro evangelho de Cristo, ele se dá por uma revelação. Você entende isso? Sim? Vou orar, Rosângela, pela Larissa e pela sua neta, viu? Amém. O verdadeiro evangelho se dá por uma revelação. As pessoas que não conhecem, nunca tiveram, olha só, e é isso que eu quero advertir para você que está aqui comigo hoje, né? As pessoas que nunca tiveram a noção dessa revelação do evangelho, elas nunca vão ver o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Elas vão ver outras coisas. Elas vão viver muitas outras coisas, regras, leis, mandamentos humanos, sim, foco no homem, foco nas coisas, mas o evangelho da graça verdadeiro de Cristo não vão ter. Sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho de Cristo se dá por uma revelação. Quando alguém depreciar o ensino do apóstolo, considerando meramente paulino, devemos recordar essas fortes declarações nas quais ele atribui seu conhecimento do evangelho a uma revelação direta do Senhor. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação direta do próprio Jesus Cristo. Olha só, ele recebeu do próprio Cristo aquilo que transmitiu à igreja em Atos 1:2. Era isso que conferia autoridade de sua mensagem. O apóstolo Paulo teve revelação de Deus. Para muita gente, para muita gente, olha só, houve um conhecimento, foi dado conhecer, não é? Muitas pessoas simplesmente foram convencidas do evangelho de Cristo, mas para o apóstolo Paulo foi diferente. Para ele foi revelação. O Senhor mesmo se revelou para ele na estrada de Damasco. Quando ele viu uma grande luz, ele caiu, e quando ele se levantou, ele já estava cego. Só depois de alguns dias, quando ele encontra um certo homem que ora por ele, e quando ele ora e cai as escamas, é que Paulo volta a enxergar. Sim, ele conheceu Jesus Cristo através de uma revelação. Sim, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus se revela para o apóstolo Paulo e se dá a conhecer e explica muitas coisas que ele precisava entender. Gente, deixa eu falar uma coisa pessoal minha, para vocês entenderem como é que a coisa ela se dá, e ela é diferente, né?
Eu era pastor auxiliar lá na Videira, trabalhava, né, como auxiliar da liderança de lá, e eu estava muito bem, e as coisas estavam resolvidas ali para mim. Até que um dia Deus começou a mostrar coisas diferentes para mim. E uma vez eu sonhei, e num sonho bem rápido aqui para você, né, uma pessoa me entregava um barbante, e eu segurava um barbante, e na outra parte do barbante tinha um barco bem grande. Aquele barco, ele flutuava, e a pessoa dizia, segura aí, cuida. E eu comecei a cuidar e a levar pela cidade, né, o barco, puxando o barco por um barbante. E depois, né, foi quando eu recebi a nova criação. Foi na mesma semana que eu recebi a igreja Nova Criação. Eu entendi que era Deus que estava dando, houve uma revelação de que era a vontade do Senhor que a gente assumisse a igreja, era uma vontade do Senhor que a gente estivesse puxando o barquinho. Não era algo para mim me orgulhar, porque era só um barbante, mas era algo que Deus queria fazer, era algo que Deus estava fazendo, e era a vontade de Deus que a gente puxasse aquele barquinho a partir daquele momento. Você entende? As ovelhinhas estavam no barco, como a Marina está dizendo aí. É verdade. Olha só, eu entendo, queridos, que Paulo, ele recebeu uma autoridade tremenda, porque não foi alguém que falou para ele, não foi alguém que chamou, revelação de Cristo, revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender quando é que é revelação de Deus para você, e quando é que tem muita gente falando no seu ouvido. O que me preocupa hoje, é quando algumas pessoas vêm chegar para mim e dizem assim, olha, Deus falou comigo, Deus está falando, e eu fico pensando, né, qual é a situação que vem depois, porque quando não é Deus que fala, geralmente vem tolice depois. Isso é preocupante, porque nós devemos, queridos, olha só, nos mover mediante a revelação de Deus na nossa vida. Você entende isso? Movimente-se na sua vida espiritual, na sua vida material, financeira, familiar. Movimente-se mais de acordo com aquilo que é a revelação de Deus na sua vida. Mesmo revelação de quê? Pela palavra, pelo conhecimento. Por uma palavra como essa, cai no teu coração, mas traz tanta paz quando bate no teu coração. Você entende? Isso é a revelação do Senhor. E que enorme facinho deve ter sido, né, para Paulo essa revelação. Paulo deve ter muita coisa na vida dele, mudou quando ele teve esta revelação de Deus na parte dele. Sim, e é interessante porque, olha só, a graça de Deus, ela sempre procede de Deus, porque Ele é o Deus de toda graça. O nosso Deus é o Deus de toda graça, de toda bondade. Essa graça, ela traz paz. Essa graça, ela não traz confusão, ela não traz contenda, ela não traz mal-estar. A graça de Deus sempre traz paz no nosso coração, até mesmo quando muitas situações, olha só, nós temos que ser, digamos assim, usados por Deus até em momentos difíceis, sim, mas quando é a graça de Deus, quando é o Evangelho de Cristo, olha só, nós vamos além, nós vamos adiante. Quando é a graça de Deus que está se movimentando, falando através da vida da gente, não é? Traz paz, traz tranquilidade. O apóstolo Paulo, quem ele era? Ele era um homem que era um perseguidor, ele era um perseguidor dos judeus, melhor, ele era um perseguidor dos cristãos a favor dos judeus, não é assim? Ele era fariseu, ele era um homem que tinha sido ensinado desde pequeno, né, na doutrina judaica. Ele era um homem que conhecia muita coisa, mas, olha só, quando Jesus chama, queridos, quando Jesus chama, não dá para dizer, não, é a tradição da minha família, não, é aqui que a gente está, é aqui que meus pais... Não, queridos, ele simplesmente foi obediente. Houve uma convicção tão grande do chamado dele, que ele entendeu que ele era chamado a partir daquele momento, desde o nascimento dele, e Deus permitiu que ele fosse separado para a boa obra, porque ele estava simplesmente preparando Paulo para coisas grandes que ele iria fazer. Você entende isso? Olha só, o verso 17 diz assim: eu nem subi a Jerusalém,
para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele não precisou nem pedir às pessoas que eram apóstolos antes dele que lhe ensinasse, que lhe doutrinasse, porque ele já foi. Quando o Espírito Santo mexeu com Paulo, quando ele caiu e quando ele ficou cego, Deus já estava trabalhando no interior dali. Quando Jesus Cristo começou a falar com ele, já falou tudo que ele precisava entender. Você pode dizer amém para isso? Amém? Sim. Isso é maravilhoso, quando Deus é quem faz a obra da nossa vida. E isso é o Evangelho real de Jesus Cristo. Não traz confusão, não traz contenda, não, queridos. Olha só, traz paz, traz alegria, traz bem-estar. Isso é o Evangelho verdadeiro, você entende? E a terceira coisa que eu queria pontuar nessa tarde tão especial, para você ganhar, para você conhecer mais e entender, olha só, sobre o Evangelho da graça de Deus. É muito importante que você entenda que esse Evangelho, ele é da parte de Cristo e não de homens. Você entende? Ele é da parte de Cristo e não de homens. Gálatas 1, do 18 ao 24, diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, né? E permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão o Tiago, irmão do Senhor. Porque para muita gente que não sabe, entenda, Tiago, ele era irmão carnal de Jesus, filho de José e Maria. Ora, acerca do que eu vos escrevo, eis que diante de Deus certifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes os perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificava a Deus no meu espírito. Sim, olha só, quando a gente tem essa confiança de que nós somos chamados e de que nós estamos vivendo o Evangelho da graça de Cristo, a gente sente uma liberdade. Interessante como Paulo aqui, olha só, ele sentiu liberdade, uma autoridade dada por Deus. Diga comigo: revelação traz autoridade. Você pode dizer? Revelação traz autoridade. Tem gente que não tem autoridade porque não tem revelação. Tem gente que não tem autoridade nenhuma. Por quê? Porque não foi chamado da parte de Cristo, mas de homens. É triste quando são os homens que querem levantar outros e não Deus que está fazendo a obra. É muito ruim. Você entende isso? O bom é quando Deus é quem faz a obra. Revelação traz autoridade. Eu conheço pastores que não têm nenhuma autoridade. Conheço líderes que não têm autoridade. Por que não tem autoridade? Porque não foi dada por Deus através de uma revelação própria, especial, específica, individual. Não foi. Olha só, quando o apóstolo ele simplesmente recebe de Deus uma autoridade, aquele dali é uma força na vida dele. Ele encarou Pedro, você entende? Paulo, ele encarou o apóstolo Pedro. Eles passaram 15 dias juntos. Eu imagino a conversa, como Pedro deve ter contado muitas coisas para o apóstolo Paulo, deve ter contado, não é, de como conheceu na pesca maravilhosa, dos milagres que ele viu Jesus fazer. Ele deve ter visto, inclusive, deve ter contado até do Calvário, deve ter contado também da ressurreição de Cristo, ali no Getsemane. Olha só, a questão é, queridos, a questão do Getsemane, né? Perdão, quando Jesus ele estava ali orando com os discípulos lá no Getsemane, né? Eu entendo que essa revelação ela traz uma autoridade tremenda. Paulo deve ter também contado da maneira, agora deixa eu contar, Pedro, para você como foi que Jesus apareceu para mim na estrada de Damasco. Sim, estava ali andando ou montado a cavalo, ninguém sabe, porque o texto não fala, não é? Mas ele viu a luz, ouviu a voz de Jesus, ele cai. E naquele momento ele tem a revelação de quem é Jesus Cristo. Quando Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A gente tem que ter muito cuidado, querido. Olha só, em saber quem nós somos em Deus. A partir daí, não é? Ele simplesmente ele vai para as outras regiões da Síria, ele vai para a Cilícia, ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a falar de Jesus Cristo.
E ele começa a abrir igrejas, ele começa a falar com muita gente, e muita gente passa a glorificar a Deus por causa do testemunho do apóstolo Paulo. Pedro, e qual é a força que ele tem? O que é que leva, o que é que motiva ele sair da terra dele, sair do lugar dele, e ele simplesmente começar uma nova história e deixar tudo aquilo que ele havia entendido do judaísmo para trás e viver uma nova vida agora como cristão e falando de Jesus Cristo, abrindo igreja por onde ele passa? Graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, esse poder que Deus dá, essa autoridade conferida pelo Senhor, essa liberdade. Nesse momento eu queria que você entendesse que graça é como se fosse um voucher, é como se fosse, não é, um documento, é como se fosse uma escritura, é como se fosse ali algo dizendo assim: olha, está aqui, é teu, agora vai. É a autoridade delegada, eu coloco nas tuas mãos, está aqui, é seu, agora vá e faça. Você tem que entender isso. E você tem que entender que você é forte por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus, nós já fomos transportados para o reino da maravilhosa luz do Senhor, você entende? Por que os judeus, eles não precisavam, os convertidos que advinham do judaísmo, por que eles não precisavam mais praticar as obras do judaísmo, você entende? Porque simplesmente eles agora estavam transportados do reino das trevas para o reino da luz. Vocês estão comigo? Amém? Sim. A graça de Deus nos capacita para uma vida nova. A graça de Deus nos capacita para recebermos de Deus a revelação do Evangelho, para vivermos uma vida nova, uma história completamente nova. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Coisa boa. Olha só, a gente para por aqui, porque foi só a introdução, é só aqui, só um pouquinho para você começar a entender onde a gente quer chegar, tá certo? Então, por favor, não tire o estudo do Evangelho da Graça por esse momento, tá? Porque nós vamos precisar de terça, quarta, quinta e sexta para a gente comentar tudo isso, tá bom? Olha só, quero que você entenda que Deus, Ele tem algo muito grande para você, para a sua vida, amém? Mas não se movimente, querido, não se movimente sem você ter tido a revelação de Deus. Só se movimente quando você tiver a revelação da glória de Deus para a sua vida, amém? Posso orar por você? Feche teus olhos um instante, eu quero orar. Eu quero que você coloque aí no seu coração um pedido muito sincero diante de Deus. Diga: Senhor, eu quero essa revelação na minha vida, amém? Você pode dizer: Senhor, eu preciso dessa revelação do Senhor na minha vida. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te glorificar, Tu és bom, Tua fidelidade dura para sempre. Mas Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê essa compreensão, que o Senhor nos dê a revelação da Tua verdadeira glória, dessa graça maravilhosa, cujo Senhor é a fonte. Só o Senhor é fonte de graça. Só o Senhor é fonte de graça. E hoje, Pai Santo, que cada um aqui comece a entender, meu Deus, o quanto nós precisamos de Ti, da revelação do Senhor, do conhecimento que vem de Ti dado por revelação. Assim como o Senhor deu para o apóstolo Paulo, assim também o Senhor pode fazer com cada um de nós, Pai. Te peço que o Senhor nos abençoe. Te peço pela filha, meu Deus, da Tua serva aqui que pediu oração, que está com Covid, e o seu neto. Te peço que o abençoe, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vida e saúde. Te peço pelo Bruno, filho, Pai, meu Deus, da Regina, Pai, do meu amigo, esqueci o nome agora. Te peço pelo Bruno, Pai, que está fazendo aniversário hoje, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, Pai, a ele, a sua família, que Deus abençoe a Regina, o Evaldo, trazendo paz, trazendo, meu Deus, toda sorte de bênçãos espirituais e materiais na vida do Bruno, meu Deus, em nome de Jesus. Te peço, meu Deus, pela saúde da Maria Tainara, da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Jovan, meu Deus, do Alder. Te peço pela vida, Pai, da Jaqueline Ellery,
do Luiz Henrique, do Benício, do Antônio Vinícius, da Maria Holanda, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca. Te peço pela vida do Dr. Newton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauber, do Glauco, do Breno, da Verusca. Te peço pela vida da Karim, do Cajado. Te peço pela vida do Carlos Roberto, Pai, que está com câncer, do Marcos Stan. Que o Senhor decura teus filhos em nome de Jesus. Te peço pela vida da Roberta Ronce, da Cineida. Meu Deus, Pai, que o Senhor fortaleça a alma, a mente e o coração das tuas filhas. Te peço pela vida do Jabas Oriz, da Geice, do Fábio, do Alex e da Aline, do Valderi, do Isaac, do Zé Conrado, do Davi, da Luiziane, da Renata Holanda, da Thais Bruno, da Jovelina, do Jovino, do Cláudio, da Maria Débora, da Valência, do Marcos Cadelha, da Thais Germano, do Jonatas e da Roberta, da Chaguinha e do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda. Te peço pela vida do Eimai, da Niraís, da Janoca e do Valdir, do Gabriel Aquino, da Astrid, da Dona Francisca, da Maria Teixeira, do Anselmo, Pai, que o Senhor cuide do coração do Anselmo. Te peço pela vida da Sandra, que o Senhor tire todo o câncer da vida dela. Te peço pela vida da Helena, da Irismar, da Fabiana Araújo. Te peço pela vida do Evaldo, que o Senhor dê vitória a ele nessa questão que ele tem, meu Deus, do INSS relativa à sua aposentadoria. Te peço pela vida da Neuma, do Rodrigo, da Raquel, do Adenilton, do Dimas, do Edilson, Pai. Em nome de Jesus, tira todo o câncer do seu Edilson e do Dimas também, para a glória do teu nome. Te peço pelos médicos, todo o corpo de saúde, no enfrentamento, Pai, a esse vírus maldito, que o Senhor dê força aos teus filhos, Pai, para que, mediante o teu agir, eles possam, Pai, levar cura, meu Deus, e alívio para muitas pessoas que estão sofrendo nesse momento, em nome de Jesus. Eu te peço pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Camilo Santana, pelo prefeito Alberto Cláudio, que o Senhor dê sabedoria e prudência aos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, para a sua glória. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, parabéns ao Bruno. Deus abençoe com muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muitas bênçãos. Que Deus guarde cada um de vocês. E amanhã a gente volta para mais um momento de live, tá bom? E nós vamos dar continuidade a essa palavra do Evangelho da Graça, o Evangelho de graça, né, do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Estão bem? Olha só quem é. A Dona Elismar e o Antônio Vinícius. Obrigado, Natécia. Obrigado. Gente, quem quiser que eu tire o nome do caderninho, por favor, me avise, tá certo? Um abraço, Deus abençoe para vocês. Amanhã, 18 horas, amanhã, 19h30, nós teremos culto da INC, ok? Culto online, mais uma vez. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.